Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Nessa terça-feira, 14 de julho, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, que nos traz sempre uma luz, um discernimento. E hoje, Jesus nos pede para não sermos insensíveis, para não nos fazermos indiferentes aos sinais do reino entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia dessa terça-feira, Mateus, capítulo 11, versículos 20 ao 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Mas eu vos digo, no dia do julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes, até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Até aqui, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Querido irmão, querida irmã, quase sempre nós temos um Jesus que fala de amor, que fala de perdão, um Jesus que tem um coração de mãe, que diz que quer reunir os filhos todos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas. Um Jesus que tem compaixão pelo povo, que até chora pela cidade. Hoje temos no Evangelho um Jesus mais brabo, um Jesus que censura, um Jesus que até condena. Mas é bonito o Evangelho, porque Jesus fala de algo que parece que está falando para as nossas cidades hoje. Não sei se vocês conseguem perceber que o grande pecado que Jesus denuncia a essas três cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Qual o grande pecado? Ele está dizendo a indiferença. Indiferença. O fechamento. Porque ele diz, olha, essas cidades que Jesus cita, Tiro, Sidônia, depois Sodoma, são cidades famosas na Bíblia que foram destruídas por causa do pecado. Mas ele diz, se nessas cidades
tivessem sido realizados os milagres que foram realizados em vocês, elas teriam se convertido. No entanto, aqui em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum, nenhuma dessas cidades foram capazes de se converterem. Meu irmão e minha irmã, se hoje nós temos algo de gravíssimo para a evangelização, é a indiferença. Porque as pessoas até vêm à igreja, até rezam, mas não se convertem. E quando eu falo às pessoas, às vezes até me incluo. Quantas vezes nós lemos o Evangelho, mas não nos convertemos a ele? Quantas vezes participamos da Eucaristia, mas não vivemos como homens e mulheres eucarísticos? Quantas vezes a missa para nós se torna apenas um preceito dominical? Nada mais do que isso. Quantas vezes o terço para nós é apenas um preceito devocional? Nada mais do que isso. Quantas vezes as novenas para nós é apenas um preceito corriqueiro? Não nos leva à conversão. O que Jesus pede hoje no Evangelho é justamente isso. Ver os sinais dos tempos, escutar a palavra de Deus, perceber o grande milagre que Cristo realizou no mundo, deixar o nosso coração se converter. Quantas vezes nós olhamos para a Bíblia e dizemos: olha, como esses fariseus, esses doutores da lei, eram duros de coração, porque Jesus falava e eles não se convertiam. Olha como essa multidão é dura de coração, porque Jesus está no meio deles e eles não reconhecem. Ah, meu irmão e minha irmã, será que nós estamos longe deles? Quantas vezes Jesus está no meio de nós e não percebemos? Gosto muito daquela música do Zé Vicente que ele canta: entre nós está e não o percebemos. Entre nós está e não o conhecemos. Estava preso, não me desse de comer. Estava com fome, não me desse. Estava preso, não me visitaste. Estava com fome, não me desse de comer. E assim por diante. O Evangelho de hoje nos convida então para uma conversão radical. Sairmos da insensibilidade, da indiferença, do fechamento, para deixar o nosso coração se tocar pela palavra de Deus. Deixar o nosso coração se converter pelo Evangelho. Porque senão, Jesus vai dizer para nós, como disse a essas cidades: ai de ti, povo brasileiro. Ai de ti, Igreja Católica. Ai de ti, você que foi à missa todo domingo, porque não foi capaz de se converter. Teve a oportunidade de ouvir a palavra, teve a oportunidade de comungar o pão consagrado,
mas não teve a sensibilidade de olhar para o Evangelho e deixar esse Evangelho transformar a sua vida. Isso não é coisa de outro mundo, é o nosso dia a dia. E isso está tão sério, a palavra de Jesus, porque quando somos insensíveis, como somos indiferentes, nem mesmo uma pandemia pode nos converter. Quantas pessoas que nesse tempo de pandemia não pararam para pensar no seu dia a dia? Estão preocupados com as festas, estão preocupados com o dinheiro, mas às vezes até dentro da igreja. Eu quero ir à missa, não importa quem vai morrer. Olha que coisa triste. Se a missa é lugar da vida, eu dizer eu quero ir à missa, não importa quem morra, não é estranho? É, porque às vezes o egoísmo está dentro da igreja. Porque às vezes eu vou à missa, eu escuto a palavra, eu comungo o pão consagrado, eu recebo os sacramentos, mas o meu coração está petrificado. É como jogar água numa terra dura. A água bate, escorre e não entra. Ou como o pato tomando banho. O pato fica o dia todo tomando banho, quando sai da água está seco, porque a água não penetra nas suas penas. Assim também, às vezes, acontece conosco. Estamos na igreja, mas o nosso coração está longe de Deus. Peçamos a Jesus a graça da conversão. Peçamos a Jesus que nos dê um coração sensível para escutar a sua palavra e deixarmos ser conduzidos por esta vida nova que Ele nos trouxe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Jesus começou a censurar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, porque elas não se converteram. Logo mais, às 18h30, teremos nosso Santo Terço, às 19 horas, a Santa Missa. Contamos sempre com a sua participação, com a sua sintonia pelas nossas redes sociais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.